Vamos lá então, turma, para o nosso quinto bloco de atividades remotas de estudos amazônicos. Estaremos falando hoje da nossa sétima atividade, o texto 1 da nossa apostila. Falaremos hoje sobre os dados do Estado do Pará. Falaremos sobre o Estado do Pará de uma forma bem completa, dados atuais, limites territoriais e sobre a economia do Estado. Sobre os dados atuais do Estado do Pará, nós sabemos que o Estado do Pará, questões geográficas atuais. O Pará é um estado brasileiro localizado na região norte, tendo como capital o município de Belém. Trata-se da segunda maior unidade da federação depois do Amazonas. Professor, o que é a segunda maior unidade da federação depois do Amazonas? O Brasil, ele é feito de unidades federadas, de unidades federativas. O que é isso? Os estados. Cada estado corresponde a uma unidade federativa, ou seja, São Paulo é uma unidade federativa, o Amazonas é uma unidade federativa e o estado do Pará, o nosso estado, é uma unidade federativa, certo? O estado pertence ao bioma amazônico e por isso predomina o clima equatorial, além da cobertura vegetal formada por florestas e cerrado em uma pequena parcela ao sul. A economia paraense, liderada pelo extrativismo mineral e vegetal, o estado do Pará possui a maior economia da região norte, sendo maior do que a do Amazonas, Roraima, ou seja, dos estados que compõem a região. Região Norte, o governo é democrático representativo. O que é o governo democrático representativo? Nós elegemos nossos representantes estaduais. Quem são os nossos representantes estaduais? Os nossos deputados, que compõem a ALEPA, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, e o nosso governador, que atualmente é o governador Helder Barbalho. Área territorial. A área territorial do Estado do Pará, segundo o IBGE de 2020, é de 1.245.870.707 km². Uma população de 8.690.745 paraenses. Essa estimativa é de 2020. A densidade demográfica. O que é densidade demográfica, professor? É quantos habitantes tem por metro quadrado ou quilômetro quadrado, certo? Quantas pessoas, se nós pegássemos e espalhássemos ela completamente sobre todo o território do estado, quantas pessoas haveriam nesse território e quanto nós conseguiríamos espalhar em cada metro ou quilômetro quadrado? A densidade demográfica do estado do Pará é de 607 habitantes por quilômetro quadrado, segundo o IBGE de 2010. Sobre os limites territoriais. O estado possui saída a nordeste para o Oceano Atlântico, onde se localiza uma série de reentrâncias e ilhas que compõem a faixa litorânea paraense. Faz fronteira ao norte com o Amapá e o Suriname, a noroeste com Roraima e a Guiana, a oeste com o estado do Amazonas e ao sul com o estado de Mato Grosso, a sudeste com o estado do Tocantins e a leste com o estado do Maranhão. O estado do Pará é composto por 144 municípios, sendo que Terra Santa é um desses 144. A economia paraense é a maior da região norte. O estado detém um PIB de 161,34 bilhões. O que significa isso, professor? Significa que de todos os estados da região norte, como Amazonas, Roraima, Acre, o Pará, o nosso estado paraense possui o maior produto interno bruto, certo? Ou seja, produz-se muito, ganha-se muito também. O produto interno bruto é as riquezas produzidas pelo Estado, certo, gente? É a soma de todas as riquezas produzidas pelo Estado, certo? Então, falando de riqueza, é nesse ponto que falamos. O Estado do Pará seria, em tese, um dos mais ricos da região norte, se não o mais. Isso segundo o IBGE. O equivalente a 2,3% do PIB nacional. Fazem parte da produção econômica, setor terciário, a indústria, as atividades agropecuárias. A mineração é a principal atividade econômica do Pará. Os minerais encontrados no estado são ferro, cobre, bauxita, ouro, prata, manganês, níquel e zinco.